esta mesa redonda do IT Channel dedicada a servidores, armazenamento e virtualização. Eu quero agradecer aos leitores que estão agora a seguir a mesa redonda no formato live e quero agradecer também ao nosso ilustre painel de convidados que vão enriquecer este debate. Comigo para moderar está o jornalista Rui Damião, ao qual eu passo de imediato a palavra. Rui. Obrigado, Jorge. Muito bom dia a todos. Vamos dar início a este fórum do IT Channel dedicado a servidores, armazenamento e virtualização. E antes de começarmos com as perguntas em si, eu vou pedir a todos os palestrantes que façam uma breve apresentação sobre si próprios e sobre a empresa que representam naturalmente. E vou começar vou seguir por ordem alfabética das empresas, o que significa que vou começar com a Fujitsu e com o Nuno Leonardo. Nuno? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer uma vez mais ao IT Channel este novo convite para estarmos mais uma vez presentes aqui no IT Channel, na representação da Fujitsu. O meu nome é Nuno Leonardo, trabalho na Fujitsu há alguns anos. Tenho neste momento uma função de Business Development Manager para tudo o que são as ofertas de data centers no mercado português e, portanto, é enquadrado nesta função que pressupõe um apoio quer dos nossos parceiros à nossa distribuição, quer inclusivamente às nossas contas tratadas de uma forma mais direta. Portanto, é nessa função que estou então aqui a participar com todo o gosto nesta mesa redonda. Obrigado, Nuno. Eu passo agora a palavra ao Luís Quilhó, da HPE. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado também por esta oportunidade. O meu nome é Luís Quilhó, eu tenho a responsabilidade de gestão de produto de servers na HPE Portugal. Tenho também responsabilidades de go-to-market para a Europa do Sul e como o Nuno também já anda aqui há uns anos, que é melhor já não especificar, porque já são alguns e, portanto, significa que os anos vão passando. E pronto, estou aqui para vos dar algumas novidades e falar um bocadinho sobre este tipo de tecnologias no mercado português. Obrigado, Luís. E da HPE passamos para a IP Telecom. João Miranda. Olá, bom dia a todos também. Também agradeço, obviamente, o convite e eu particularmente porque é a primeira vez que participo num destes eventos online da IT Channel. Estou aqui em representação da IP Telecom, onde tenho funções ligadas com a pré-venda e com uma componente também de inovação. E basicamente o meu papel tipicamente é ajudar os nossos clientes a encontrar soluções. Portanto, é a primeira vez que aqui estou, portanto estou a encarar a coisa com muito otimismo e espero também conseguir dar aqui o meu contributo em conjunto com o restante painel. Obrigado, João. E por último, mas não menos importante, Marco Vicente, da Toshiba. Marco? Bom, muito bom dia a todos. Agradecer igualmente o convite da IT Channel para participar neste fórum. O meu nome é Marco Vicente, sou Sales Manager da Toshiba. Faço a gestão do negócio de storage da Toshiba já há 11 anos para Portugal e atualmente tenho a responsabilidade do negócio de distribuição de HDDs para os países do sul da Europa, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália. E vou tentar hoje também, não só, obviamente, abordar aqui o tema do storage HDD, mas se calhar também acender aqui um bocadinho a eterna discussão entre as tecnologias SSD e HDD e tentar explicar que o HDD não é uma tecnologia obsoleta, como muita gente apregou. Portanto, vai ser uma boa oportunidade para fazê-lo. Eu diria que estamos num momento desafiante. Algumas dinâmicas a acontecer ao mesmo tempo. No entanto, o mercado tem estado a crescer com uma forma bastante acelerada no último ano. Infelizmente, os dados dos analistas não nos chegam. O mercado português é um mercado pequeno e, portanto, muitas vezes os dados de Portugal não aparecem no barulho das luzes de Ibéria e, portanto, noutro tipo de ambientes, noutro tipo de geografias. Mas posso referir que o mercado português em servidores, naquilo que tem a ver com a HPE, nós temos sentido um acelerar de implementação de novas soluções, novas tecnologias e, portanto, a nossa performance perante o mercado tem sido bastante boa. Os desafios são desafios vários, não é? Desde o aumento de custos de componentes,
dificuldades de produção, porque também há um incremento adicional de necessidades dos nossos clientes, ou seja, há um aumento de consumo ao mesmo tempo que os fabricantes de componentes têm dificuldades em produzir, e há um stress enorme, digamos, no supply chain, nomeadamente no movimentar de componentes do Oriente, ou seja, no transporte de componentes do Oriente para o Ocidente. Grande parte dos componentes são produzidos no Oriente. E, portanto, há muita dificuldade em trazer alguns desses componentes para a Europa, algo que nós já estamos a ver alguns construtores iniciar a construção de fábricas na Europa para fazer face a esta necessidade. Nós passámos toda a produção para o Oriente, portanto, num contexto de custo baixo, no contexto em que os transportes marítimos eram baratos. Tudo isso mudou, não é? Há algum ambiente, o ambiente no Oriente é um bocadinho menos pacífico, e, portanto, estamos a trazer coisas para a Europa. No entanto, coisas para a Europa e para os Estados Unidos, coisas de produção, fábricas, desenvolvimento. No entanto, isto vai demorar ainda uns anos. Esperamos que nos próximos meses largos consigamos recuperar esta nossa capacidade. Mas, genericamente, estamos a entregar mais do que estávamos a entregar o ano passado e há 2 anos. Estamos a fazer mais negócio com os nossos clientes estão a implementar mais soluções. Naturalmente, a incerteza da guerra entre a Rússia e a Ucrânia traz aqui alguma falta de confiança ao mercado e, portanto, alguma falta de componentes também, portanto, matérias-primas. Mas eu acho que temos vindo a dar a volta, digamos, a todo este desafio e temos conseguido corresponder às expectativas dos nossos clientes. Em primeiro lugar, eu venho-me alinhar aqui um pouco com o Jorge e com o Luís, na medida em que é sempre complicado ter acesso a números fidedignos, não é? Que se restringam pura e simplesmente ao nosso mercado. Infelizmente, a nossa dimensão normalmente é absorvida por um mercado ibérico ou por um outro conjunto de países que formam uma região. Ainda assim, e olhando aquilo de uma forma mais empírica daquilo que é a área de atuação da Fujitsu, o que nós temos visto é efetivamente uma recuperação do mercado, embora me pareça a mim que há uma recuperação a 2 tempos. Portanto, temos aquele médio grande cliente que está numa altura de desenvolvimento e de criação de novos projetos e que, obviamente, se traduz em maior negócio para os fabricantes, mas, por outro lado, parece-me a mim que aquilo que são as pequenas entrada de médias empresas, nomeadamente parceiros de menor dimensão, tenho ideia que a recuperação não está a ser tão rápida quanto seria desejável. Pressuponho que tenha a ver um pouco, não só com a incerteza do futuro, porque vimos de 2 anos desastrosos, mas está também muito relacionado, creio eu, com aquilo que o Luís falou também há pouco, que tem a ver com um comportamento a que já não estávamos habituados há alguns anos, que é a subida de preços no mercado IT. Nós estávamos habituados há vários anos em que de mês para mês, de geração para geração, que os valores fossem decaindo. E efetivamente não é isso que estamos a ver, não só pelo comportamento ao Oriente, mas também com a valorização do dólar face ao euro. Não posso também deixar de alinhar na mesma mensagem de que, de facto, estamos a passar um momento de grande dificuldade na entrega daquilo que são as encomendas que vamos recebendo. Portanto, efetivamente, há a tal falta de componentes no mercado, o que traduz aqui também um post-cipar de entregas e de arranques de algum tipo de projetos, e pronto, e que nos vai massacrando, digamos assim, a todos que estão na cadeia, desde nós fabricantes, passando pelos parceiros, até o cliente final, que muitas vezes continua a considerar naquilo que é o planeamento dos seus projetos, e eu acho que às vezes a administração pública ainda passa um bocado por isto, continuam a considerar os timings com que lidávamos há 2 ou 3 anos atrás, antes de pandemia. Esses timings mudaram todos, portanto, aquilo que são as entregas a 30 dias, que normalmente a todos nos obrigávamos uns aos outros, começam a ser, ou já estão a ser, difícil, se não impossíveis de praticar. Mas esse é de facto, ou esses são de facto 2 temas prementes neste momento. Por um lado, o aumento do custo e, por outro lado, a dificuldade
nas entregas, a dificuldade da disponibilização de componentes por causa do problema da disponibilidade de matéria-prima? Em primeiro lugar, embora a nossa perspectiva seja significativamente diferente, portanto, logo para começar, nós somos consumidor de servidores de storage e por aí afora, a nossa perspectiva é um bocadinho diferente, mas por outro lado, também a natureza do nosso negócio é que esse mercado, portanto, os servidores das storage e por aí afora são a nossa base e são aquilo que nós precisamos sempre para construir, para pôr valor em cima, para depois chegar aos nossos clientes. E aqui a primeira questão é que, portanto, aquilo que o Luís e o Nuno disseram, basicamente já cobre aqui a generalidade daquilo que é o panorama atual do mercado, que da nossa perspectiva também é exatamente esse, ou seja, nós próprios, e julgo que a generalidade dos nossos concorrentes diretos e das empresas do nosso setor, que são consumidoras de servidores e de storage, passámos as mesmas dificuldades durante a pandemia, principalmente no início e por aí afora. Depois houve ali uma altura em que toda a gente começou, mais que não fosse, a investir por causa da questão do trabalho remoto e, portanto, houve ali alguma dinâmica. Depois começou a haver os problemas já mais para o final aqui destes 2 anos e tal de pandemia, começámos a sentir todos, e nós, enquanto consumidor, sentimos-lo também de uma forma particularmente intensa das dificuldades de entrega, certo? Portanto, esses fatores todos que o Nuno e o Luís referiram, e sim, agora, no último ano principalmente, as coisas têm estado a recuperar, em alguns casos até a aquecer. Da nossa perspectiva, IP Telecom em particular, nós nunca abrandámos muito e a perspectiva, e já estamos também nesta altura a crescer um bocadinho mais, e a perspectiva é que isso se mantenha. No entanto, estamos também a sofrer daquilo que o Nuno e o Luís já referiram, ou seja, para nós a questão das entregas atualmente é um desafio, portanto os clientes, a exigência dos clientes não mudou muito, os clientes têm noção que o mercado, houve algumas alterações com a pandemia e agora mais recentemente a questão da guerra, mas a última análise, e acho que foi o Luís que também referiu isso, no setor público isso aliás o Nuno, no setor público isso muitas vezes é por demais evidente, mas no setor privado também, a exigência dos clientes não muda muito e nós sentimos todos os dias na pele essa questão de termos que fazer planos a contar com os períodos de entrega dos equipamentos, servidores de storage e afins, bastante mais dilatados do que foi até ao início da pandemia, com certeza. E agora, com mais o fator que o Nuno também bem referiu, da volatilidade dos preços para cima, portanto é uma volatilidade para cima, e tendo em conta, e que também foi referido e bem, essa questão de que perante este comportamento do mercado, a perspectiva dos clientes em função da sua dimensão, da sua natureza, mas também muito da sua dimensão, varia significativamente. Nós temos estado a sentir exatamente as mesmas dores, mas na perspectiva do consumidor. E a expectativa que temos, para dizer a verdade, é que a coisa vai melhorar, mas não vai ser já. O analisar este ano envolve analisar anos anteriores e não somente olhar para a evolução de 2020 para 2021, porque o ano 2020 foi de facto um ano muito, muito atípico, especialmente por causa da questão das criptomoedas. Portanto, houve um consumo exorbitado de discos de alta capacidade para fazer mineração de criptomoedas. Portanto, posso adiantar que a indústria teve durante vários meses com enormes faltas de produto. Portanto, acaba por ser um ano muito, muito atípico. Aquilo que se verifica, olhando para os dados de 2021, ao nível do armazenamento, e aqui no armazenamento, não considerando SSDs, porque nós não temos dados de SSDs, mas a informação que recebemos do mercado é que naturalmente é uma área que está em crescimento, mas olhando especificamente para a área de HDDs, fazemos aqui duas análises. Portanto, temos aqui duas tendências completamente opostas. Portanto, temos uma área de client drives em decréscimo,
que será a área que estará naturalmente a ser substituída pela tecnologia SSD para o cliente final, para o cliente de consumo. E depois temos as áreas enterprise, as áreas de integração, que representam crescimentos, mesmo comparativamente com anos anteriores a 2020, crescimentos de 2 dígitos. Portanto, isto reflete a necessidade de armazenamento de cada vez mais informação e basicamente essa é a tendência que nós prevemos. Existem naturalmente aqui alguns desafios, alguns deles já foram mencionados pelos colegas painel. O que nós estamos a sentir, de uma forma geral, é semelhante. Portanto, temos aqui a questão a questão cambial, que não tem vindo a ajudar e tem vindo a gerar alguma pressão ao nível dos aumentos de preços em euros. A questão também dos aumentos do custo de transporte também tem sido, ou pelo menos o impacto que teve ao nível do preço do produto final foi bastante elevado ao longo dos últimos 2 anos. E também o aumento do custo dos componentes. Portanto, estes são os maiores desafios que nós temos neste momento, que, tal como o Nuno também referia, temos vindo a verificar que os produtos tecnológicos nesta fase geram aumentos e não decréscimos de preço, como acontecia há alguns anos atrás, e se calhar aos olhos do consumidor acaba por ser aqui um contrassenso, mas não é a realidade, e é esse o desafio que nós temos durante este ano. Agora, com a questão da guerra, bom, causa uma incerteza que vamos ter que analisar no final do ano qual será o verdadeiro impacto, agora que são desafios reais. Eu acho que o incremento de dados, mais do que substituir equipamentos, leva a que muitas vezes o data center seja repensado enquanto um todo. Porque o aumento de dados pressupõe, por um lado, a capacidade de armazenamento dos mesmos, não é? Nos diferentes tiers, na medida em que são acedidos com maior ou menor frequência. Há um outro tema que está sempre e cada vez mais associado ao armazenamento de dados, que é a segurança dos mesmos, não é? Todos nós ouvimos todos os dias falar em ataques e em corrupção de dados, seja ela através da alteração, seja através da inibição de acesso, seja o que for, e por outro lado, o próprio crescimento de dados leva a que o ciclo da informação tenha que ser visto também de uma forma muito mais homogénea, o que leva a que quer as plataformas e soluções de salvaguarda de dados, backups, quer inclusivamente soluções de arquivo, tenham que ser também elas todas repensadas, exatamente por causa desse aumento de dados. Por outro lado, porque os dados por si só e armazenados não servem absolutamente para nada, um aumento de dados implica normalmente também, e às vezes a gente esquece disto, um aumento da capacidade de os usar, e esta capacidade de os usar só é feita de uma forma. É com o quê? É com a capacidade de processamento. E daí que sim, que efetivamente eu não gosto muito de falar em substituição de equipamentos, prefiro sim falar em evolução tecnológica com a adoção de outro tipo de soluções que permitam, no fundo, acompanhar estes vetores de proteção, acesso, segurança, proteção do ponto de vista de salvaguarda, de duplicação, por exemplo, backups, segurança, portanto, assegurar que os dados não estão comprometidos e, obviamente, a capacidade de os processar, no fundo, podemos chamar analítica, correlação, o que quisermos. A segunda pergunta, eu peço desculpa, eram 2, não eram? Sim. Que tipo de organizações é que estão a apostar em servidores on-premises? Essa é uma pergunta complicada. Tipo de organizações. Eu posso responder de outra forma, que é, eu não tenho clientes que tenham, ou clientes nem parceiros que tenham desistido 100% do on-prem para passarem para a cloud. Portanto, eu penso que continua a fazer sentido a 90% das organizações manterem sempre algum tipo de infraestrutura de IT on-prem, seja no modelo 100% on-prem, seja inclusivamente no modelo híbrido. Mas, mais uma vez, eu não tenho tido
nem parceiros nem clientes que há anos atrás trabalhassem com a Fujitsu e que tenham deixado de trabalhar com a Fujitsu porque apostaram numa solução 100% sem ser on-prem. Portanto, não tenho alguma dificuldade em responder a que organizações é que continuam a apostar no on-prem. Eu começo sempre aqui da minha perspectiva um bocadinho diferente, enquanto consumidor e enquanto service provider. Portanto, dividindo aqui a pergunta as duas perguntas, começando pela primeira, sim, volumes de dados é sempre a crescer, isso já não é novidade, já há uns anos que é assim. Não se vê também abrandamento à vista, portanto, cada vez mais os workloads que mais crescem são coisas do tipo machine learning e IoTs e por aí afora, e tudo isso implica sempre crescimentos de volumes de dados enormes. Entretanto, o mercado e os consumidores, já toda a gente se habituou a mailboxes sem fundo, certo? E file sync and share sem fundo e por aí afora, ou seja, há uns anos toda a gente tinha que gerir o tamanho das suas áreas, e os próprios departamentos de IT por aí afora tinham uma forma de gerir esse crescimento que entretanto mudou radicalmente e portanto aqui a parte do volume, com certeza, e nós temos sentido isso tanto do ponto de vista das necessidades que os nossos clientes nos trazem, como nós próprios para implementar os projetos e para as nossas próprias necessidades internas. No entanto, o Nuno disse muito bem que isso é só uma parte da história, porque o que se vê cada vez mais é que não é só o crescimento do volume de dados, mas as preocupações com coisas como continuidade de negócio, segurança, muito, compliance e por aí afora, estão cada vez mais ligadas, ou seja, não é tanto o crescimento puro e simples dos sistemas de storage e de armazenamento, mas sim aqui a evolução e em alguns casos até há uma certa mudança de paradigma da forma como se encara as coisas. Nós, com tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, meses, mas anos até, dos ataques que todos temos visto e das naturezas desses ataques, os ransomwares, o crescimento exponencial do ransomware, essas coisas todas, estas temáticas todas da storage e nas várias fases do ciclo de vida, começando na própria storage primária de suporte aos sistemas, até ao arquivo, até ao backup, até essas coisas todas. Cada vez mais as coisas vêm sempre em conjunto, ou seja, cresce o volume, mas as preocupações com segurança, continuidade de negócio, compliance e por aí afora, e até no nosso caso temos tido isso bastante, que é os clientes a expressarem preocupações às vezes de natureza diferente, mas com questões de soberania, portanto dos dados estarem cá ou estarem num sítio que é controlado, isto por contraponto com as hiperclouds. E portanto eu acho que o tema é exatamente esse, ou seja, não é tanto, nós não temos visto tanto uma pura substituição de equipamentos ou um crescimento só de capacidade, mas sim essas preocupações todas cada vez mais são abordadas em conjunto. Relativamente aqui à segunda parte da questão do que tipo de organizações estão a apostar, eu partilho da visão do Nuno também, que é, eu acho que não há propriamente novas organizações, ou não deverá haver, a apostar em on-prem, mas também não há muitas que de repente apostem completamente na cloud e, portanto, depende muito da natureza das organizações. Uma startup de uma área eminentemente tecnológica e uma startup nova é um assunto, portanto é um contexto, mas nos contextos enterprise tradicionais o híbrido está para ficar, isso julgo que ninguém tem dúvidas, e portanto o que eu acho é que a maioria das organizações vão gerindo em função dos seus workloads. Há workloads que ainda muita gente mantém on-prem, por várias razões, não só tecnológicas, mas muitas vezes até políticas institucionais, da própria natureza dos workloads, que as organizações preferem e julgo que durante algum tempo ainda vão preferir manter on-prem, portanto eu diria que o híbrido está para ficar, e partilho da visão do Nuno também,
que é a larguíssima, esmagadora maioria das organizações, continua a apostar no on-prem, se calhar aqui num mix diferente, como é óbvio, e há organizações que há 10 anos tinham tudo on-prem e que agora já pegam em alguns projetos novos que são passíveis disso e apostam em ambientes, nesse contexto específico, em ambientes 100% cloud, ou lá muito perto, mas do cômputo geral o híbrido está para ficar e, portanto, eu acho que não há novas apostas. O que há é uma questão de continuidade, porque a maioria das organizações também são bastante heterogéneas em termos de workloads e vão gerindo em função do que faz mais sentido do ponto de vista tanto técnico como muitas vezes do ponto de vista económico também. Eu diria que, enfim, dividindo a pergunta em dois, nós temos sentido clientes que renovam as suas infraestruturas e contextualizando aqui um bocadinho com o passado, não nos esqueçamos que nós vivíamos de uma crise financeira e depois a seguir tivemos uma pandemia. E, portanto, houve clientes que não tiveram capacidade de investimento durante um longo período para fazer face, digamos, às suas novas necessidades de negócio. E, portanto, muitas vezes, ou em determinadas circunstâncias, encontramos clientes que durante muito tempo retiveram o investimento, pagaram contratos de manutenção, mantiveram as luzes acesas e o negócio a funcionar, mas já alguns no tempo têm que fazer alguma coisa. E, portanto, temos algumas circunstâncias em que os clientes procuram renovar as suas infraestruturas fruto deste largo tempo de falta de investimento. Houve outros clientes, naturalmente, que tiveram capacidade de investimento e que fazem, diria que uma renovação normal de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, não só fruto de, digamos, depois do aumento de custos de manutenção destes equipamentos, mas também muitas vezes as necessidades de negócio levam a que hajam mais necessidade de recursos tecnológicos, equipamentos mais rápidos, mais fiáveis e que consumam menos energia e que sejam mais eficientes no total, no final. Eu diria que não conseguíamos, de alguma forma, tipificar este tipo de qual é que é o cliente que está à procura de uma renovação de equipamentos. Há vários casos. No contexto da cloud híbrida, eu no passado tive uma t-shirt que dizia On-Prem Will Never Die, que é uma coisa que tem uns anos valentes. Aqui há uns anos, há 5 ou 6 ou 7 anos talvez, imaginava-se que todos os ambientes iam passar tudo para a cloud pública e, portanto, deixava de haver soluções on-prem. Não se concretizou e, portanto, a HPE desde há muito tempo que diz que o ambiente deve ser híbrido, portanto, nós apostamos na cloud híbrida. Na cloud híbrida foi um dos primeiros grandes fabricantes de hardware a fazer esta manifestação e desenvolver tecnologias para o efeito. Nós temos sentido várias dinâmicas de clientes. Há clientes que procuram a cloud pública para alguns workloads. Não sentimos que existam clientes que agora vão meter tudo na cloud pública. Embora pequenas organizações possam chegar a essa conclusão, mas não temos tido contato com esse tipo de cliente. Temos clientes que fizeram esta aposta de não colocar tudo na cloud pública, mas fizeram uma aposta chamada Cloud First, que era, primeiro vamos estudar a cloud pública, e se a cloud pública não puder oferecer aquilo que nós necessitamos, nós então vamos estudar soluções on-prem. Portanto, este outro tipo de cenário. Os clientes onde nós nos temos mais focado são clientes em que procuram ter os benefícios da cloud pública dentro de casa, quando o dentro de casa é uma das soluções que lhes agrada. E, portanto, nós temos uma oferta específica chamada HP GreenLake, portanto, é uma oferta as a service, portanto, o cliente consome como se fosse na cloud pública, mas consome dentro de casa e portanto, paga em função do uso. Aqui, os clientes já não necessitam de escolher onde é que está, onde é que estão os equipamentos, onde é que a localização é um detalhe neste contexto. Na prática, o que se pretende é oferecer o mesmo tipo de capacidade. Inclusive, depois temos alguns acordos com hyperscalers, e nós chamamos-nos os hybrid scalers. Já ouvi este nome, achei um nome engraçado. Portanto, nós temos aqui alguns acordos com os principais hyperscalers para que um cliente que queira ter este tipo de experiência consiga utilizar numa solução HPE, consiga ter um mundo todo integrado entre aquilo que tem dentro de casa e aquilo que tem na cloud pública. Concluindo, não conseguimos tipificar o conjunto de organizações que estão digamos, a apostar em serviços on-prem. Depende muito, ou seja, não penso que existe uma tipificação, depende muito da sua área de negócio, depende muito do que é que procuram, depende muito das suas necessidades e depende muito da sua estratégia para o futuro.
eu já referi há pouco alguns dados de mercado, explicando que tudo o que é armazenamento de integração, discos Enterprise, e quando falamos de discos Enterprise estamos a falar de discos para utilização em data centers, mas também discos NAS para integração em pequenos servidores, ou mesmo discos para utilização em sistemas de videovigilância, por exemplo. Todas essas áreas de negócios estão a registrar crescimentos de mercado bastante acentuados, ao contrário dos discos de client drives e discos, inclusive discos portáteis, portanto, de utilização USB, que esses sim estarão a ser substituídos por novas tecnologias, nomeadamente por discos SSD. Ao nível da, falámos há pouco do crescimento da produção de informação a nível mundial. Eu trago aqui alguns números que gostaria de partilhar convosco. Portanto, são dados públicos publicados pelo site Statista. Diz, por exemplo, em 2019 foram produzidos a nível mundial 41 zettabytes de informação. E o mesmo site refere que em 2022 a produção passa para 97 zettabytes. Portanto, estamos a falar de mais do que duplicar a informação gerada em todo o mundo, 2019 para 2022. Portanto, de 41 para 97. E, inclusivamente, faz uma previsão, 2025, uma produção de 181 zettabytes de informação. Portanto, uma vez mais em 3 anos, 2 ou 3 anos, voltar a duplicar a quantidade de informação que é gerada. Portanto, esta quantidade de informação é uma enormidade. Portanto, não sei se conseguem olhar para o número em si, porque cada terabyte, cada zettabyte representa cerca de um bilhão de terabytes. Portanto, é mesmo muita informação que está a ser gerada anualmente por todos nós. E essa informação tem que ser armazenada e ao nível da introdução digamos, de novas tecnologias, de novos produtos, no que diz respeito à Toshiba, passa essencialmente por garantir o aumento da capacidade de armazenamento. Portanto, aquilo que nós temos verificado é que em cada ano que passa temos lançado dispositivos com mais de 2 terabytes de memória. Portanto, ao dia de hoje temos 18 terabytes disponíveis, com previsível lançamento já para este segundo semestre de 20 terabytes, e prevê-se que até final da década venham a estar 40 terabytes disponíveis em cada unidade. E isto só é possível também com o desenvolvimento de determinadas tecnologias, nomeadamente, por exemplo, com a introdução da selagem dos discos rígidos a hélio, que já foi introduzido em 2018 e foi isso que permitiu a subida da capacidade de 12 para 14 terabytes na altura, porque o hélio é um gás com menos densidade que o ar e permite que no mesmo espaço físico sejam colocados vários discos, basicamente, portanto, permitindo assim o aumento dessa mesma capacidade. Ultimamente, aquilo em que se tem trabalhado essencialmente tem sido a tecnologia MAMR, portanto, que vem do inglês Microwave Assisted Magnetic Recording, basicamente é uma gravação magnética assistida por micro-ondas. Essa gravação é efetuada, não é efetuada com base do calor, portanto é efetuada com base em micro-ondas, que consome menos energia, permite que os próprios componentes sejam eles próprios mais pequenos, permitindo assim o aumento da densidade do próprio disco. Portanto, tem sido este tipo de desenvolvimento de tecnologia que tem permitido à Toshiba efetuar o lançamento de novos dispositivos com mais capacidade, e é isso que vai permitir que nos próximos anos possamos disponibilizar no mercado capacidades até aos 40 terabytes, pelo menos é o que está previsto em roadmap até final da década. A Fujitsu tem uma oferta já há longos anos, com mais de 40 anos de inovação, mais de 40 anos de desenvolvimento na área do armazenamento online. Continuamos, obviamente, também a contar com aquilo que são as nossas parcerias tecnológicas, nomeadamente com a NetApp, e continuamos a olhar também para aquilo que é a salvaguarda de dados, nomeadamente as tapes. Também há uns anos dizia que a tape estava morta, não é? Assim como o on-prem e os PCs, mas a tape continua aí. E a meu ver, honestamente, continua a ser o ponto de arquivo mais seguro que há, porque uma vez desligada não há ransomware que a atinja. Mas passando agora por cima desta brincadeira, a Fujitsu o que tem feito, obviamente, é integrar naquilo que são as suas ofertas
os desenvolvimentos tecnológicos que os nossos parceiros tecnológicos e os fabricantes de tecnologia, nomeadamente discos, como é o caso da Toshiba, vão disponibilizando para o mercado. Ainda assim, aquilo que temos visto do ponto de vista de tecnologia, de inovador, e aquilo que nos está a ser solicitado com maior frequência, lá está, mais uma vez, é a capacidade de uma integração ou de um deploy híbrido dos sistemas de armazenamento, portanto, a facilidade de integração daquilo que é o armazenamento on-prem com aquilo que são as ofertas de cloud públicas, de forma a que sejam transparentes, quer do ponto de vista de utilização, quer inclusivamente do ponto de vista de gestão, de orquestração, de criação de modelos de alta disponibilidade, modelos de salvaguarda de dados, etc. E para isto, mais uma vez, temos estado, colaboramos não só com tecnologia própria, mas acima de tudo com as parcerias tecnológicas que vamos tendo. Mas acho que a grande inovação, as grandes novidades do ponto de vista de storage, mais do que os novos componentes de hardware, tem a ver isto sim com as tais capacidades de integração em modelos híbridos, não esquecendo mais uma vez a segurança. São cada vez mais os pedidos de soluções de armazenamento que integrem já em si capacidades de anti-ransomware, de facilidade de replicação, os novos protocolos, não esquecendo, por exemplo, os S3 enquanto sistemas de armazenamento, que até há pouco não falávamos, e que vem mais uma vez, e está tudo interligado, com as tais necessidades de integrações em modelos híbridos. Então, começando pela perspectiva enquanto consumidor, portanto, tecnologicamente falando, o armazenamento tem sido de uma das áreas que tem evoluído de uma forma bastante, eu diria, acentuada, mas até mais da nossa perspectiva, mais num sentido de uma certa heterogeneidade. Ou seja, a storage, em tempos havia storage primária e NAS e pouco mais. E as coisas, entretanto, têm evoluído bastante, e nós o que temos sentido, para além daquilo que eu já tinha referido há bocado, de que isto da storage, do armazenamento, já não vem sozinho. Normalmente as preocupações todas com a continuidade de negócio, segurança e afins vêm sempre agarradas. Isso tem sido uma tendência muito forte da grande maioria, da esmagadora maioria dos nossos clientes nos últimos tempos. Mas, independentemente disso, tem havido também uma tendência, e nós temos tido projetos giros interessantes a esse nível, e temos conseguido ajudar os nossos clientes, julgo eu, portanto, a evoluir e a progredir significativamente nesse aspecto, que tem a ver com uma série de tendências, muitas delas, obviamente, potenciadas com o surgimento das hyperclouds, há 10 anos ou mais, mas que se tem também vindo a afirmar este tipo de tecnologias no data center em geral. Portanto, não tanto no on-prem, ou seja, no on-prem nas empresas maiores talvez, mas ali no mid-market para baixo talvez não, mas nós, enquanto integrador e enquanto service provider, e que muitas vezes fazemos aquele papel de intermediário, aqui no tal mega cenário híbrido, de intermediário entre o on-prem e a hypercloud. Portanto, nós tipicamente encaixamos, nós IP Telecom tipicamente encaixamos muito aí no meio. Temos visto coisas do tipo, a tendência para alguns tipos de payloads ir para a hiperconvergência, que implica virtualização da storage, por definição, na vez das storage mais clássicas, das tecnologias mais clássicas. Também a lógica do software defined, que é aplicável a tudo, mas neste caso na parte da storage também tem sido significativo. E depois nós temos tido projetos em que a própria natureza dos payloads e a evolução e as inovações que os fabricantes têm trazido
permitem tirar partido de coisas, por exemplo, quando são mais focadas na performance, de coisas do tipo NVMe over Ethernet, RDMA over Ethernet, que permitem juntar a hiperconvergência com a parte software defined, com a parte dos file systems distribuídos e com as redes de alto débito e alto rendimento e ter soluções de performance acrescentada e de resiliência acrescentada. E nós temos sido bastante solicitados para ajudar os nossos clientes a resolver algumas dessas coisas. E por outro lado, nos tais aspectos da resiliência e da segurança, também temos tido muita coisa que, lá está, usando e tentando tirar partido daquilo que os fabricantes nos vão disponibilizando em termos de inovação tecnológica, tentar facilitar a vida aos nossos clientes, tanto no on-prem, como muitas vezes nos tais cenários híbridos de muitos dos nossos clientes que têm muita coisa on-prem e depois vão transferindo para os nossos data centers em vários modelos, mas tentando ir integrar essas inovações, essas novas tecnologias, para tentar resolver esse conjunto de problemas de uma forma mais eficiente, por um lado, mais interessante do ponto de vista económico, mas também mais sustentável e que responda às tais preocupações que isso tem marcado uma diferença muito significativa, que é, antigamente nós tínhamos que vender essas preocupações aos clientes, então e a segurança, então e o DR, então e a continuidade de negócio. E agora cada vez mais já são os clientes que quando nos abordam, já trazem, mesmo que não tragam ainda as ideias arrumadas em termos de soluções, em termos de caminho, pelo menos as preocupações já são quase transversais. E portanto, eu diria que estamos numa altura, lá está, isto com a pandemia arrefeceu um bocadinho, mas estamos numa altura em que estas inovações estão a tornar o mercado de storage um bocadinho mais heterogéneo. Ou seja, nós atualmente, quando temos que apresentar uma solução a um cliente, já não pensamos só uma storage da HP ou da Fujitsu, ou seja, de fornecedor qualquer, uma storage tradicional, já não pensamos só numa NAS, mas já pensamos noutras formas de abordar a questão da storage e tentamos, lá está, sempre aqui no tal espírito muito híbrido, tentamos tirar partido do que vai aparecendo no mercado e das inovações para adequar aquilo que nós vamos implementando às necessidades efetivas e aos contextos particulares dos nossos clientes. Este é um tema relativamente abrangente. Tentemos começar aqui pelo princípio. Da minha perspectiva, o data center caminha para a virtualização total, pondo aqui um bocadinho em perspectiva o total, mas a resposta é claramente. Portanto, eu acho que isso também já não há grande dúvida. Eu diria que aquilo que podemos chamar a primeira geração, digamos assim, da virtualização, começou com os hypervisors há uma série de anos que eu já nem me lembro quantos, mas já foi há muitos. Essa primeira, digamos assim, geração do caminho para a virtualização fez essencialmente pela parte dos servidores, portanto pela parte do processamento, não tanto pela parte da storage e não tanto pela parte das redes. Fez inicialmente numa perspectiva muito mais das componentes de processamento, mas eu diria que essa primeira geração de virtualização já é, nos dias que correm, já é um dado adquirido. Ou seja, já há muito poucos exemplos, diria eu, e poucos payloads, embora continuem a existir e continuarão sempre, julgo eu, mas já não há muitos payloads onde não se virtualize por defeito, onde a abordagem não seja logo essa. E inclusive o caminho que foi feito permitiu que, de um modo geral e genérico, esta questão da virtualização fosse aplicável até a muitos dos payloads, eu diria também que a grande maioria, dos workloads legacy que as organizações tinham, e muitas delas ainda têm, e muitas delas também vão continuar a ter durante bastante tempo. E, portanto, que o data center caminha para a virtualização total, eu diria que sim. Aqui a questão do total é um bocado questionável, mas eu diria que do ponto de vista global, sim.
Agora, isto não anda a uma velocidade única, ou seja, tal como eu estava a dizer, a primeira geração de virtualização começou por ser muito focada na parte do processamento, a storage veio devagarinho a seguir, começou a crescer já bastante depois, as redes idem, sendo que, da minha perspectiva, de implementador e integrador, e até de arquiteto de soluções, porque eu tenho que arranjar soluções, por exemplo, a parte do network ainda é a área onde a virtualização está ligeiramente mais, não é atrasada, mas, ou seja, em que o ritmo não é exatamente o mesmo, embora tenha estado e vai continuar a acelerar, como é óbvio. No entanto, o advento das hyperclouds veio proporcionar aqui uma série de avanços tecnológicos. As hyperclouds cresceram muito com base nos desenvolvimentos de open source das várias tecnologias de virtualização também, por aí afora, e portanto depois essas inovações e essas evoluções foram-se disseminando pelo mercado, e atualmente, sim, eu julgo que a maioria das organizações já não encaram o data center sem virtualização. É claro que há contextos específicos e aplicações específicas onde isso não é completamente assim, alguns até pelo contrário, mas de uma forma geral esse é o mercado. Relativamente ao grau de maturidade, e especificamente das redes de armazenamento, como eu dizia, do ponto de vista da parte do processamento, e dependendo daquilo que chamamos de virtualização, porque a virtualização podemos considerar meramente os hypervisors, ou podemos pôr o conceito um bocadinho mais abrangente e ir ao nível das tecnologias mais recentes, mais cloud native, de virtualizar os workloads, que não são necessariamente baseadas no hypervisor tradicional, mas mesmo essa componente tem vindo a amadurecer com um ritmo acelerado, e lá está, sempre aqui numa perspectiva híbrida, portanto ninguém põe os workloads todos no Kubernetes, e ninguém põe, mas também já ninguém mantém tudo em VMware tradicional ou outro hypervisor qualquer, e portanto a ideia desta parte híbrida também vem para o Software Defined Data Center, e portanto, uma das vantagens dessa virtualização e do Software Defined é exatamente poder ter caminhos não uniformes e geri-los com maior facilidade. Relativamente à maturidade, eu diria que é geral, não é só nas organizações portuguesas, na parte das redes e no armazenamento as maturidades diferem um bocadinho, e é por esta ordem, ou seja, processamento já é um dado adquirido há bastante tempo, a parte da virtualização do armazenamento tem crescido muito também nos últimos meia dúzia de anos, tem crescido significativamente, e o hiperconvergente com a virtualização de storage já é, para todos os efeitos, uma coisa mainstream no mercado, mas convive, lá está, não saímos daqui do híbrido, convive alegremente com as outras formas de abordar o problema. A parte das redes, e tanto aqui da parte das redes para servir o armazenamento, como das redes para servir o networking do ponto de vista mais genérico, como até das redes hiperconvergentes também, em que tudo é gerido da mesma forma, eu diria que é a área onde o ritmo tradicionalmente tem sido menos forte, digamos assim, e se eu tivesse que adivinhar e que dizer qual é a área onde a maioria das organizações portuguesas estão menos maduras, digamos assim, eu diria que é o networking. E portanto, mas no entanto, o caminho eu julgo que está traçado, e à medida que as novas gerações, que os próprios fabricantes vão deitando cá para fora dos seus produtos, vão sempre trazendo novidades a este nível, e esta camada de virtualização quase omnipresente em tudo, eu diria que está para ficar. É claro que isto não acontece de um dia para o outro, e os níveis de maturidade vão ser muito heterogéneos durante muito tempo, mas nós, enquanto implementadores, já há algum tempo que não olhamos para a coisa de
de outra forma. Portanto, em última análise, virtualização, aqui o conceito a que se chama de um modo mais genérico, Software Defined Data Center, que implica a virtualização das componentes todas, até incluindo, pondo aqui a segurança de uma forma transversal em cima disto tudo, está para ficar. Quanto a isso não tenho grandes dúvidas. O João já deu a visão quase total. Eu posso, de facto, confirmar, digamos assim, ou ajudar a confirmar. Efetivamente, hoje serão muito poucas ou nenhumas as organizações que não têm virtualização. Não quer dizer que, ao lado da virtualização, não disponham ainda de um ou outro sistema legacy, digamos assim, que eu acho que muitas vezes, mais do que por uma questão tecnológica, é mais por questões relacionadas com tipo de licenciamentos, com questões mais associadas a esse tipo de temas, em que de alguma forma ainda são penalizados pelo facto de integrarem as aplicações em hardware disperso do que mantê-lo num único equipamento. Confesso que a componente de redes é a área onde tenho mais dificuldade em falar, porque é uma área com a qual não lido todos os dias, mas, no entanto, a ideia que eu tinha, e pelos vistos o João vem confirmar, será, neste momento, digamos que o layer do data center que ainda está mais afastado, digamos assim, ou que ainda não está ao mesmo nível, quer do lado do processamento e mais recentemente com o tema do armazenamento, também muito por causa dos sistemas da HCI, não é? Que vieram trazer aqui e dar aqui um impulso nessas capacidades na componente de armazenamento, mas dizia eu, também me parecia a mim, embora com menos conhecimento do que o João, com certeza, que as áreas de networking ainda seriam as áreas um pouco mais afastadas. Mas, mais uma vez, e eu vou voltar novamente à mesma palavra, eu tenho a ideia que, se por um lado a virtualização permitiu o avanço para a cloud, não é? Porque a cloud sem virtualização não existe. Portanto, a virtualização, eu diria eu, que foi o primeiro passo há muitos anos atrás para hoje podermos, que nos permite hoje estarmos a falar de cloud. Por outro lado, o facto de hoje estarmos a falar de cloud obriga-nos a pensar em modelos híbridos. E os modelos híbridos, com toda a certeza, que vão fazer e que estão já hoje em dia a fazer um push muito grande para a virtualização de todos os layers que possam existir dentro do data center, inclusivamente na componente de networking. A parte da totalidade do data center, eu vejo isso como um objetivo, parece que estamos todos a caminhar para aí. Tenho algumas dúvidas se alguma vez vamos à totalidade do data center. Mas a visão é esta, portanto, a virtualização está aí, está mais do que madura. O sistema HCI veio dar uma injeção muito forte para a adaptação dos sistemas de armazenamento com o tema da virtualização. Já há muito tempo que até novamente nos backups se fala em virtualização, as VTLs, a virtualização de tapes. Portanto, a virtualização está aí há muito tempo, tinha vindo ou vinha a dar pequenos passos. O tema das clouds e do hybrid, juntamente com o HCI, enquanto modelo facilitador da adoção desses sistemas híbridos, acho que veio dar aqui nos últimos anos um aceleramento muito, muito forte. Muito embora, e obrigado, João, por confirmares a minha ideia de que o networking está um passinho lá mais atrás. Eu não sei se, do ponto de vista daquilo que são as ferramentas ou as soluções de segurança, se estão enquadradas nesta parte de networking ou não. Eu tenho ideia que também ainda não estão totalmente ao mesmo nível do processamento, também porque partiram há menos tempo para esta corrida, mas sim, portanto, a virtualização está aí, é intocável, só vai a crescer. Se vamos chegar à totalidade do data center, acho que ainda falta algum tempo para podermos afirmá-lo. Eu diria que, enfim, o armazenamento e os servidores nunca deixaram de ser relevantes num contexto de data center. Efetivamente, aqui há uns anos atrás, portanto,
a cloud pública era, digamos, o remédio para todas as doenças possíveis e imaginárias. Não é? E, portanto, algo que se veio a provar que não foi verdade. Mas a verdade é que a cloud pública trouxe um desafio para um mundo on-prem e graças, digamos, a esses desenvolvimentos nós evoluímos também bastante no contexto data center, com o objetivo de equilibrar a experiência, ou seja, o cliente pretende ter uma experiência igual ou parecida no on-prem e na cloud pública. E, portanto, estas tecnologias de hybrid cloud vieram tornar cada vez essa experiência mais próxima. Eu diria que é algo que a HPE tem vindo, diria, a investir muito nos últimos anos, é garantir esta experiência de utilização. Ou seja, o cliente não necessita de escolher onde é que coloca os seus equipamentos, não necessita de colocar soluções na cloud pública para ter a experiência da cloud pública, pode tê-la dentro de casa também. E, portanto, com este envolvimento que nós fizemos muito nos últimos anos no contexto do as a service, e o cliente, este tipo de pacto por consumo, automação do deployment de novas soluções, ser rápido digamos, a implementação de novas soluções e novos sistemas, pagar aquilo que consumia. Todos estes desafios, ou tudo isto que o cliente encontrava na cloud pública, aos dias de hoje também consegue encontrar no mundo on-prem. E não só isto, como também a interação entre estes dois mundos. Ou seja, algumas partes do ambiente podem estar na cloud pública, outras partes dos ambientes, do mesmo ambiente, podem estar no data center dos nossos clientes. E, portanto, tudo isto funciona de uma forma integrada e de uma forma dinâmica. E, portanto, naturalmente que no fundo, sim, esta implementação de clouds híbridas fez com que se continuássemos a fazer com que os equipamentos, quer sejam servers, quer sejam storage, se tornassem relevantes no mercado para este tipo de clientes. Naturalmente que as clouds públicas funcionam com servidores e com storage, e para todos os efeitos nós também, enquanto fabricante, também fornecemos para esses senhores. Mas enfim, num contexto híbrido a coisa acontece e na prática ajuda que estas soluções se tornem relevantes no mercado e continuem a ser relevantes no mercado como eram no passado. Quanto fabricante, eu acho que o aparecimento das clouds públicas não retiraram nenhuma relevância nem aos servidores, nem ao armazenamento. Da mesma forma que a virtualização, quando apareceu, não fez com que se deixasse de vender servidores, porque agora passava a ser tudo virtualizado e deixava de haver necessidade de servidores. E como o Luís dizia também, a cloud são os servidores e o armazenamento de alguém. Portanto, eles continuam a existir. O que eu acho é que estes modelos híbridos, o que vieram trazer foi um desafio adicional a nós fabricantes e inclusivamente a parceiros. Desde logo, a forma de facilitar ou de gerir ou de orquestrar um ambiente on-prem com o mesmo tipo de experiência de quem trabalha numa cloud. Isto obrigou-nos aqui, enquanto fabricantes, a ter que olhar para a tecnologia, a forma como entregamos a tecnologia, ou como estávamos a entregar, a criar aqui novas formas de orquestração, de deploy, de medir a utilização das mesmas, portanto, isto de uma abordagem tecnológica, e depois também numa abordagem, eu diria que financeira, se quisermos, obrigam-nos também a nós a criarmos modelos de entrega que fossem mapeados diretamente com os modelos da cloud. No caso da Fujitsu, obrigou-nos à criação de uma oferta, de um programa que chamamos U-Scale, que no fundo é a nossa forma de entrega do on-prem em modelos de pay-per-use. Considerando sempre que trabalhamos com dois tipos de abordagens diferentes. Uma abordagem direta, em que contactamos diretamente o cliente final, mas uma abordagem indireta, que aliás é a maior parte
do nosso negócio passa por essa, que é passar por um modelo de parceiro e depois então com o cliente final. E portanto este tema do hybrid, mais do que trazer algum impacto na relevância do processador ou do armazenamento, o que veio foi efetivamente obrigar-nos a mudar a forma de entrega, quer do ponto de vista tecnológico, quer também do ponto de vista do pay-per-use, porque embora a cloud aqui seja o challenger, não é? A verdade é que nos obrigou a todos a correr atrás. E o a correr atrás foi exatamente nestes dois processos. Entregar como a cloud entrega, do ponto de vista de tecnologia, a plataforma de gestão, de orquestração, de criação de ambientes, os containers, os Kubernetes, etc., mas também a forma do pay-per-use, de pagar apenas aquilo que consume. Isto só traz benefícios para o mercado e para o utilizador final, na medida em que tem um maior leque de opções à escolha, que há anos atrás não tinha. Mas não deixa de ser também interessante olhar para isto desta forma, que a cloud é que foi o challenger, foi quem apareceu mais tarde, mas que nos obrigou a todos a repensarmos, os que já cá estávamos instalados, não é? O que nos obrigou a todos a repensar nós é que vamos ter que correr atrás, portanto deixa-nos cá mudar a forma como gerimos e como orquestramos e como fazemos os deploys e acima de tudo também, e isto também mais recentemente, a forma como aquele modelo do eu compro o servidor e daqui a 5 anos renovo a manutenção, isto não está mapeado, não está alinhado com aquilo que a cloud oferece. E isto obrigou-nos também a correr um pouco atrás do prejuízo, como costuma dizer. Nós, na prática, estamos ali na encruzilhada, estamos lá mesmo no meio da encruzilhada. Ou seja, nós, por um lado, somos consumidores de servidores e de armazenamento e tecnologia de base. Por outro lado, disponibilizamos aos nossos clientes uma série de modelos extensos, alguns dos quais não são viáveis, como sabemos, nas hyperclouds públicas, mas nós disponibilizamos modelos muito parecidos, portanto nós conseguimos implementar coisas e dar soluções aos clientes, desde em modelos muito parecidos com as clouds públicas, com as devidas diferenças, mas em modelos tanto de negócio como do ponto de vista tecnológico, muito parecidos com as hyperclouds, mas também conseguimos disponibilizar uma série de outros modelos, lá está, novamente, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista económico, de modelo de negócio e por aí afora, que tipicamente as clouds públicas não têm e não estão sequer vocacionadas para dar. E, portanto, do ponto de vista, voltando aqui ao palavrão do híbrido, sim, nós estamos aí nessa encruzilhada. Enquanto provider de cloud, estamos aí nessa encruzilhada, temos muita coisa que podemos chamar cloud pública, temos muita coisa que podemos chamar cloud privada, temos muita mistura das duas coisas, temos clientes que usam muito on-prem, muito na nossa cloud pública, alguma coisa na nossa cloud privada, passando pelo housing e o hosting, esse tipo de modelos, e nós, desse ponto de vista, portanto, exploramos aí o híbrido de uma forma bastante abrangente, eu diria quase totalmente abrangente. E tipicamente os desafios que os nossos clientes nos trazem, às vezes são assim um bocado fora da caixa, mas nós temos conseguido, por causa dessa perspectiva, conseguido responder bem e estamos sempre e permanentemente a tentar melhorar nesse aspecto. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a porta nunca se fechou, ou seja, o advento das clouds híbridas, que eu diria que não foi uma coisa que aconteceu, ou seja, aquilo que nós chamamos de cloud híbrida, mesmo antes de alguém ter inventado o palavrão, né? Aqui o chavão, era uma coisa quase inevitável, ou seja, inevitavelmente o mundo nunca iria mudar de um dia para o outro, ou em 10 anos, como se confirmou, para um modelo 100% de cloud pública, e nem iria manter-se completamente on-prem, e portanto estes modelos híbridos seriam sempre uma inevitabilidade, do meu ponto de vista. E portanto esta porta nunca se fechou. Vou-vos dar um exemplo. Mesmo muitos clientes que querem, e a cloud pública veio tornar isso, o advento das clouds públicas veio tornar isso quase obrigatório no pensamento das empresas, que há uns anos atrás
nem punham a hipótese, portanto tinham ali uma forma muito convencional de fazer as coisas em termos de IT, e depois o advento das clouds públicas vem mudar a perspectiva, mas essa perspectiva não muda necessariamente para um modelo radicalmente diferente que é a cloud pública em si. Portanto, há aqui uma série de cenários intermédios que sempre lá estiveram. E nesses cenários intermédios, o mercado de servidores e do armazenamento não só se mantém relevante, como é omnipresente. Ou seja, em última análise, e só a título de exemplo, um cliente nosso que queira deixar de ter on-prem, mas que venha, por exemplo, fazer um modelo misto de cloud pública ou privada connosco, o cliente deixou de comprar os servidores diretamente, mas provavelmente nós e Petelacom vamos comprar os mesmos ou mais servidores e mesmo ou mais storage. Portanto, e aquilo que o Luís e o Nuno estavam a dizer faz todo sentido. O que aconteceu foi que, tanto nós, enquanto intermediário aqui neste cenário, como os fabricantes, tivemos todos que nos adaptar. E na prática foi isso que aconteceu. Adaptámos todos o modelo de negócio, adaptámos do ponto de vista tecnológico, a evolução para a virtualização e essas coisas todas, a integração com os modelos novos da cloud pública, e eu diria que nunca se fechou a porta, teve sempre aberta. O que houve foi aqui um caminho natural de adaptação, tanto do ponto de vista de quem fornece as tecnologias de base, os servidores, o armazenamento, o networking, por aí afora, todas essas coisas, como dos vários intervenientes aqui na cadeia de valor, que tiveram que se adaptar para fazer face ao híbrido, que seria, do meu ponto de vista, sempre uma inevitabilidade. Do ponto de vista da Toshiba, enquanto fabricante de unidades de armazenamento, é que, independentemente do modelo utilizado, seja ele público ou privado, a relevância é sempre total, porque é sempre máxima, porque ao fim e ao cabo nós produzimos e disponibilizamos unidades de armazenamento para qualquer dos modelos. Portanto, a partir do momento em que existe uma procura a partir do momento em que existe uma necessidade de armazenamento independente do modelo, nós temos, logicamente, sempre, para nós é sempre relevante disponibilizar e fornecer a solução ao cliente. O que vos posso dizer é que, e eu penso que isto é comum a todas as pessoas que estão no mundo do IT, o que esperamos é que, efetivamente, com essa bazuca, não é? Usando o termo que usou há pouco, possamos todos, de alguma forma, embarcar no comboio, quer da modernização, quer da digitalização, que é um dos, se não o principal, dos principais pilares do PRR. Também me parece que terá havido aqui algum atraso no começarmos a ver a implementação ou efetivamente a utilização destes fundos, também muito por causa do período em que passámos no final do ano passado, com eleições, etc. A experiência que tenho, e acredito que este tempo foi usado também para que as várias entidades tenham com a necessária calma, construindo os seus planos, e que não seja uma renovação tecnológica pura e simplesmente por renovação, que seja efetivamente com um adicionar de capacidades e de funções e de serviços àquilo que tinham. Parece-me que finalmente, diria que há 2 meses esta parte, tem surgido efetivamente no mercado aquilo que são as primeiras oportunidades associadas então ao PRR, com o lançamento dos primeiros cadernos de encargos, com os projetos finalmente a estarem disponíveis para o mercado. Parece-me também que tem sido, e a visão que tenho, é que tem sido uma oportunidade muito grande para todas as áreas de poder local, desde a saúde até autarquias, etc., para finalmente começarem também eles a renovarem aquilo que é o seu IT, que julgo eu que esteve durante algum tempo, eu não vou dizer esquecido, mas a viver de renovações de suportes, etc., e com a incapacidade muitas vezes de manter os serviços já existentes, quanto mais na criação de novos serviços. E, portanto, mais uma vez, aquilo que me parece é que com o PRR
temos aqui, seja os fundos bem usados, uma forte, uma grande oportunidade de efetivamente darmos um passo em frente, um passo muito grande em frente, naquilo que é, mais uma vez, as buzzwords da digitalização e modernização, que acho que tivemos aqui há alguns anos em stand-by. Nós esperamos que seja muito significativo. E eu julgo que sim, que para todos os efeitos trata-se de uma oportunidade, especialmente nestas áreas, e o PRR em si tem um foco importante, muito significativo nesta parte toda da transição digital e tudo o que acarreta, e mesmo na parte que não tem, eu diria que mesmo naquilo que não advém diretamente para as infraestruturas da IT, diretamente do PRR e da parte da transição digital, de forma indireta também vai contribuir para a dinamização e para o crescimento do mercado em geral. Isso eu não tenho grandes dúvidas. Nos dias que correm, para construir uma ponte, há um investimento em IT significativo. Isto é aplicável a quase tudo, certo? E, portanto, eu diria que, tendo em conta a dimensão e o impacto que se espera do ponto de vista das iniciativas diretas decorrentes do PRR, isto vai, obviamente, e esperamos todos, julgo eu, ter um impacto muito significativo na dinamização do mercado, começando nas infraestruturas e por aí afora na cadeia de valor. Do ponto de vista das infraestruturas mais especificamente, e aqui da nossa perspectiva IP Telecom, mais numa lógica daqui do as a service, começando com infrastructure as a service, mas indo também por aí acima. A ideia que nós temos é que isto está a começar devagarinho, por todas as razões e mais algumas, como o Nuno também já referiu, portanto isto começou devagarinho, há aqui questões políticas para resolver, a expectativa, também há aqui um fator que há uma parte muito significativa do PRR que está muito direcionada ou muito canalizada para passar em primeiro lugar com o setor público, isso também é uma realidade. O setor público tem tradicionalmente, funciona sempre um bocadinho assim, ou seja, mais devagarinho. Eu diria que o arranque está a ser lento e eu diria que seria mais ou menos expectável, mas tendo em conta o prazo que se prevê de impacto das medidas do PRR e o volume, eu acho que é inevitável que o impacto seja muito significativo. Voltamos sempre a uma questão que é relevante para toda a gente, que é assim saibamos, e saibamos aqui com esse grande, portanto todos nós, assim saibamos todos nós tirar bom partido deste pacote de investimento que eu acho que, independentemente de tudo, vai sempre ter um impacto muito significativo, e tanto melhor será, e tanto mais proveito todos nós tiraremos dele, quanto melhor as coisas funcionarem, tanto do ponto de vista burocrático ou administrativo, que é sempre uma dor de cabeça nestas coisas, mas também do ponto de vista de mercado, ou seja, isto agora está a arrancar devagar, não sei se é bom ou se é mau, porque também se agora de repente toda a gente começasse a fazer cadernos de encargos, a comprar toneladas de servidores e de storage, provavelmente o Luís e o Nuno e o Marco só entregavam daqui a um ano. Portanto, eu diria que o processo de aceleração vai ser mais lento até do que o inicialmente previsto, e com o advento agora mais recente da guerra, até acho que mais vai ser assim ainda. Portanto, mais lento, mas virá, sem dúvida, e nós, IP Telecom, e julgo que todos os parceiros de mercado, estamos a tentar posicionar-nos o melhor possível para tentar responder a isso, dentro de, e temos que ter sempre isso presente, que é o PRR não vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo, as circunstâncias, as guerras e a inflação, as condições económicas, essas coisas todas vão sempre ter aqui um peso muito significativo, e depois, portanto, tanto do ponto de vista do plano político-económico, digamos assim, como depois do ponto de vista todo das cadeias logísticas que teimam em não funcionar, mas eu diria que isso é uma questão de aceleração.
as coisas vão acontecer e eu acho que vão ser extremamente positivas para o setor, como é óbvio. Eu partilho de uma forma geral daquilo que quer o Nuno, quer o João disseram, não é? Portanto, houve o atraso na aprovação do Orçamento de Estado, atrasou a implementação das verbas do PRR. Isso não implica que não sejam aplicadas, implica sim é que se consiga efetivamente ultrapassar as burocracias que normalmente estão inerentes a este tipo de processos e que normalmente afasta um grande tecido empresarial, vou dizê-lo, pequenas empresas que não têm capacidade para cumprir ao detalhe todos os requisitos que são exigidos para serem elegíveis, digamos, para estas verbas. Também, de acordo com aquilo que o João disse, grande parte das verbas estão inicialmente alocadas a instituições públicas, mas ainda assim, bom, se existem verbas que estão canalizadas, principalmente no que nos diz respeito a nós, para a transição digital, acaba sempre por ter, esperamos nós, um impacto positivo, sejam elas aplicadas, porque a transição digital, obviamente, irá provocar um aumento da produção de dados e com consequente necessidade do seu armazenamento. Portanto, do nosso ponto de vista, só pode ser positivo. Eu diria que o tema do PRR, sim, está essencialmente focado no setor público. Não nos esqueçamos também que temos os fundos da Europa que não são do PRR e portanto, para os quais temos direito, da União Europeia, que são muito relevantes. Portanto, se nós tomarmos as duas coisas, a quantidade de recursos financeiros que vêm em direção a Portugal nos próximos anos são muito relevantes. E, portanto, naturalmente isto vai ter um impacto importantíssimo no nosso setor, até porque grande parte dos eixos de investimento são inovação, transformação digital, digitalização, todas estas coisas têm a ver com a nossa indústria. Portanto, este é um dos temas. É natural, vejo com naturalidade que o setor público demora um bocadinho mais a arrancar, e o motivo é simples, a quantidade de procedimentos administrativos que se têm que fazer e, portanto, todo o cuidado que tem que se ter para lançar um procedimento de contratação, comparando com o privado, é uma mera coincidência. Portanto, efetivamente, os decisores públicos têm um trabalho enorme para conseguir colocar um procedimento no mercado. Portanto, isso justifica, digamos, de alguma forma, demorarmos aqui um bocadinho, porque, digamos, há muito escrutínio relativamente ao investimento público e há muito escrutínio relativamente aos fundos do PRR. Pode haver uma percepção que isto está a arrancar mais devagar, mas nós estamos a arrancar mais depressa que os outros países. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, eu acho que são boas notícias para nós. Outros países no sul da Europa não estão a arrancar tão depressa. Okay? E, portanto, diria que, apesar de termos parado o país durante 3 ou 4 meses por causa do tema das eleições, fora de Portugal, a verdade é que estamos a arrancar um bocadinho mais depressa que os outros. E isto vai trazer um conjunto de desafios para nós e para os nossos parceiros, desafios e oportunidades para tudo efeito. Mas falamos nesse ponto aqui, no ponto a seguir. Mas diria que só há boas notícias, vai haver muito dinheiro, esperemos que seja bem gasto e que na prática seja aqui uma oportunidade de Portugal se modernizar, nomeadamente neste tipo de tecnologias. Começar por aí, se calhar, ou seja, a IP Telecom tem efetivamente apostado aqui no crescimento e na alguma remodelação ou adaptação aqui da forma como interage com os parceiros e, portanto, nós focamos-nos muito naquilo em que somos ou que gostaríamos de ser mais fortes e mais competitivos e mais aquilo que é a nossa ADN, digamos assim. E, obviamente, tentamos o mais possível contar com os nossos parceiros para chegar ao mercado. E nós, em última análise, somos um dos vários negócios que a IP Telecom tem, desde a parte do networking base, mas mais focado aqui nesta parte da cloud e derivados. Nós temos feito uma aposta grande e temos crescido bastante a esse nível e a ideia será prosseguir esses objetivos de apostar nos nossos parceiros e apostar no canal indireto, até porque há muitas das tais oportunidades
que hão de vir, e nós já, decorrente daqui do que fomos dizendo ao longo deste painel, há uma série de oportunidades e uma série de desafios que se põem, certo? E que nós, IP Telecom, consideramos que os nossos parceiros de canal são claramente a melhor forma de abordar esses assuntos e de fazer chegar os nossos produtos aos clientes finais de uma forma que efetivamente acrescente valor e que enquadre os próprios clientes quando vêm com as suas necessidades e quando tentam ir ao mercado satisfazer as suas necessidades, pretendem a forma como os próprios clientes preferem ver as coisas abordadas. E, portanto, nós temos, sim, um claro investimento nessa área, temos crescido, as nossas parcerias são fortes e estão a fortalecer-se, queremos diversificar, queremos abraçar mais parcerias, e do ponto de vista do ataque ao mercado para os desafios futuros, essa é claramente a nossa estratégia. Sem nunca, obviamente, descurarmos aquilo que vem de trás e a forma como nós crescemos e como chegamos até aqui. Os desafios e as oportunidades, na prática, que aqui se põem, na prática são talvez um bocadinho um resumo de tudo, dos vários temas que nós já fomos focando aqui ao longo dos outros tópicos e das outras questões. Ou seja, já falámos do contexto atual, que vimos da pandemia, entretanto aconteceu a guerra, entretanto temos estes problemas todos da cadeia de valor, da parte logística das entregas, dos shortages de componentes. Portanto, tudo isso são desafios que estão em cima da mesa, independentemente da razão e da forma como eles se nos apresentaram, estão em cima da mesa e continuam a estar. Alguns deles são incógnitas totais, ninguém sabe quanto tempo vai durar a guerra, como é que vai acabar, que impactos é que vai ter daqui a um mês ou 2 ou 6 ou 1 ano. Ninguém sabe também muito bem como é que esta questão do Luís, algures, focou aí bem que o Ocidente, chamemos-lhe assim, os Estados Unidos e a Europa, estão a fazer um esforço muito significativo nas áreas da IT de internalização da capacidade de produção para minimizar as dependências do Oriente. Isso é uma coisa que vai demorar muito tempo e, portanto, enquanto esse caminho não for sendo desbravado, vai continuar a ser um desafio e, portanto, do ponto de vista dos desafios, eu diria que um resumo daquilo que desses aspectos todos que todos nós fomos focando aqui ao longo da conversa, estão todos em cima da mesa e na prática são comuns ao mercado, ou seja, afetam toda a gente de uma forma ou de outra e na prática temos todos que nos adaptar para tentar gerir isso da melhor forma e continuar a conseguir dar soluções aos nossos clientes, que a última análise é esse o objetivo, e para isso os parceiros são peça fundamental. Do ponto de vista mais das oportunidades, acabámos de falar numa, o PRR, claramente na próxima meia dúzia de anos é um foco muito grande, portanto é muito dinheiro vindo num espaço relativamente curto de tempo e muito focado nestas áreas, portanto assim nós todos saibamos dar resposta, e o mercado em geral, e há outras oportunidades também relacionadas com a própria evolução tecnológica, e há pouco também falámos da questão de que na virtualização, na componente de computing, as coisas já estão muito maduras, mas ainda há caminho a fazer, inclusive na parte da storage, e quando metemos à mistura as questões de segurança e de resiliência e de compliance e continuidade de negócio e por aí afora, que eu gostaria de ressalvar outra vez, já disse isto aqui 2 ou 3 vezes, mas tem sido, portanto, aqui a conjugação destes fatores todos muito mais do que questões mais específicas ligadas só à parte da infraestrutura em si ou por aí afora. Portanto, esta visão com estas componentes que até há bem pouco tempo ficavam muitas vezes esquecidas, a segurança, a cibersegurança, a continuidade de negócio de uma forma sustentável e por aí afora, para mim são as grandes oportunidades agora
no futuro mais próximo, do nosso ponto de vista. IP Telecom, que estamos aqui, digamos, entre os providers de tecnologia e os clientes, digamos assim. Eu diria que, enfim, se eu fosse um operador turístico, se tivesse uma cadeia de hotéis, a melhor coisa que me podiam dizer era que vão vir turistas a rodos, tal qual como Paulo Sousa, um antigo futebolista dizia, o Paulo Futre dizia, vinham, como é que é? Enfim, amagotes, chineses a rodos e, portanto, no IT é aquilo que vai acontecer, ou seja, vamos ter muitos recursos por parte dos nossos clientes, espera-se isso, fruto do PRR, fruto dos fundos europeus, e, portanto, os próximos desafios vão ser os nossos clientes vão nos pedir novas soluções, nós temos que estar preparados para entregar essas novas soluções, algumas soluções que são inovadoras e, portanto, alguns dos nossos parceiros não os conhecem bem e têm que fazer aqui um trabalho de preparação. Portanto, é um ajuste entre uma maior procura esperada de mercado e uma maior capacidade de entrega do nosso lado. E, portanto, na prática, os parceiros têm que se preparar para o que aí vem, não é? Portanto, voltando, digamos, ao mundo hoteleiro, eu faria hotéis o mais rápido possível, não é? Porque eu já sei que vêm turistas, portanto, aqui, no lado dos parceiros é a mesma coisa. Ou seja, independentemente da dimensão dos parceiros, vai haver negócio para os pequenos parceiros, para os médios parceiros, para os grandes parceiros. Os clientes vão nos exigir mais de nós e nós, para fazermos face a essa necessidade, vamos ter que ter mais recursos para suportar esse negócio. Portanto, eu diria que a mensagem é super positiva, ou seja, vai haver dinheiro, vamos lá fazer negócio, não é? E, portanto, os nossos parceiros têm que aproveitar esta oportunidade. A HPE, tal e qual como existem empresas, organizações que são cloud first, nós somos uma empresa channel first. Portanto, nós, quando fazemos negócio, o nosso primeiro pensamento é com que parceiro é que vamos fazer este negócio. E, portanto, como é que vamos desenvolver estas oportunidades. E, portanto, neste contexto, não é um contexto novo, a HPE e a antiga HPE eram assim de princípio, portanto, nós não tivemos oscilações na nossa estratégia, sempre fomos uma empresa, como dizer, amiga do canal, ou seja, nós sempre suportamos o nosso negócio no nosso canal de parceiros e, portanto, os parceiros para nós são super importantes e super relevantes. E, portanto, aquilo que nós precisamos é da ajuda dos nossos parceiros para fazer face a estes novos desafios e esta nova oportunidade. Eu diria que ressalto mais a oportunidade propriamente o desafio. E, portanto, vamos lá arregaçar as mangas e trabalhar juntos no sentido de fazer face às necessidades dos nossos clientes. Vamos lá ajudá-los, porque eles precisam bastante de ajuda. Eu começava por dizer que a Toshiba, à semelhança do que o Luís acabou de referir, a Toshiba é claramente um fabricante do canal. Nós não temos qualquer venda direta, só para terem ideia, portanto, todo o nosso negócio é efetuado via os nossos parceiros de canal, 100%. Bom, indo aqui ao ponto mais em concreto, é efetivamente um resumo daquilo que nós já abordámos. Ao nível dos desafios, a situação macroeconómica, como nós sabemos, não parece favorável, portanto existe aqui uma inflação que está, ou que pode eventualmente dificultar a criação de algum negócio. Mas depois, por outro lado, temos efetivamente alguns ventos a favor. Já falámos aqui do PRR e das verbas que vão ser injetadas. Também da própria geração que falámos há pouco, quantidade enorme de informação que é gerada todos os anos por todos nós. Portanto, tudo isto são oportunidades que podem ser aproveitadas. Aquilo que eu também gostaria de deixar como nota final aos nossos parceiros é que o mercado, vamos lá dizer, o mercado, a oportunidade existente no mercado não se limita a Portugal. Nós temos efetivamente um país muito bom em determinadas questões. Temos uma ótima temperatura, boas pessoas, segurança, ótima comida, mas há uma realidade, é que nós temos uma população cada vez mais envelhecida, por exemplo, não é? Portanto, isso não ajuda em nada a geração de negócio. Portanto, o que eu quero aqui deixar como nota final é que para os nossos parceiros e para as empresas portuguesas olharem para fora, porque o mercado externo é muito maior do que o mercado interno. Portanto, existem oportunidades efetivamente em Portugal, mas existem também oportunidades fora de Portugal. E a internacionalização das nossas empresas é cada vez ponto-chave para o crescimento das mesmas e do próprio mercado português. Porque, ao fim e ao cabo, as empresas, hoje em dia,
e a pandemia até veio agravar essa situação. É possível trabalhar em qualquer local do mundo, incluindo Portugal, naturalmente, produzindo para empresas fora de Portugal, em qualquer outro país. Portanto, a oportunidade para qualquer empresa portuguesa é enorme. É preciso alguma visão, algum esforço, alguma sorte às vezes também, mas, acima de tudo, no que diz respeito à Toshiba e à disponibilização de soluções de armazenamento, estamos cá para ajudar os nossos parceiros em tudo o que eles necessitarem. A Fujitsu sem os parceiros não seria a Fujitsu. Portanto, os parceiros são o nosso alicerce enquanto go-to-market. No passado dia 2 tivemos, passado 2 anos, o nosso evento face-to-face com a nossa comunidade de parceiros e foi muito interessante ver que tínhamos a casa cheia, rever várias caras e perceber que durante estes 2 anos ainda assim foi possível recrutar aqui um ou outro parceiro. Foi de facto interessante, passado 2 anos, estar novamente com eles. Sim, quer dizer, os próximos tempos são, por um lado, de oportunidade. Acabámos aqui de falar no PRR e o Luís, inclusivamente, salientou fundos adicionais que continuam disponíveis. Portanto, a verdade é que vai haver oportunidade, vai haver negócio para se fazer. Portanto, a oportunidade está aqui. Por outro lado, existe o desafio porque nos últimos anos isto mudou muito e os clientes nestas oportunidades vão fazer solicitações muito diferentes daquelas que estavam a fazer há 1, 2 ou 3 anos atrás. E isto implica aqui um esforço adicional, que é do fabricante, mas muito dos seus parceiros, para estarem de facto alinhados e saberem dar resposta daquilo que vão ser as necessidades que vão surgir com estas oportunidades. Para isto, a Fujitsu está cá para ajudar o seu ecossistema de parceiros. Posso-vos dar 2 exemplos. Por um lado, este ano recriámos o nosso plano de certificações naquilo que são as diferentes tecnologias que temos disponíveis para o mercado. Porquê? Porque quisemos integrar todas as componentes, e vou voltar novamente ao palavrão, do Hybrid IT. Portanto, não é possível hoje em dia entregar uma solução a um cliente ou ir discutir uma possível solução com o cliente sem ser capaz de olhar e de abordar as diferentes localizações onde o mesmo pode estar e de forma que podem ligar. E não esquecemos também a temática de como é que o cliente consome ou quer consumir hoje em dia o IT. E com isto a Fujitsu lançou o tal programa U-Scale, que permite não só responder à necessidade do cliente, mas ajudar acima de tudo também o parceiro a responder aos seus clientes nesta componente de pay-per-use ou da forma como consome o IT. De resto, eu, embora entenda que são aqui desafios relevantes, tenho toda a confiança no ecossistema de parceiros da Fujitsu. Temos parceiros que estão connosco há mais de 10 anos e, portanto, se ainda cá estão hoje em dia e se ainda estão connosco, quero com isto para já dizer que que temos tido a confiança deles, mesmo nestes tempos em que não conseguimos entregar com a rapidez com que todos queríamos, mas a verdade é que são há 10 anos connosco. 10 anos ou mais de 10 anos é muito tempo e houve várias transformações, as virtualizações, a ausência de componentes. Portanto, houve aqui vários desafios e em conjunto fomos sempre sendo capazes de ultrapassar. E, portanto, reforço aqui a confiança que temos no nosso ecossistema. Do nosso lado, estamos a criar as ferramentas para vos ajudarmos. É uma questão de dar-nos o braço e vamos lá, que o mercado está aí à nossa espera. Muito obrigado, Nuno. Resta-me agradecer aos leitores que acompanharam este live. Ele durou um pouco mais do que esperado. Agradeço a resiliência. Quero agradecer o contributo dos nossos convidados, do João Miranda, do Luís Colhó, do Marco Vicente, do Nuno Leonardo. Eu creio que temos aqui Rui, creio que temos aqui um bom conteúdo para a nossa próxima IT Channel, Rui. Sim, sem dúvida, a próxima edição do IT Channel, a edição de julho, a edição 89, sai no próximo dia 8 de julho, ou está previsto assim acontecer. Portanto, daqui a uma semana, e para além deste conteúdo também vai ter a mesa redonda de parceiros, intitulada de Palavra aos Parceiros, onde todos os anos damos a voz aos nossos leitores, a quem está desse lado,
para dar a sua opinião e, simultaneamente, também uma entrevista com Santiago Solanas, o CEO do grupo Primavera. Jorge? Muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. Resta-me agradecer e bons negócios. Obrigado.